Aleluias. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Você está feliz por poder estar na casa do Pai, amém? Aproveitando que você está em pé, abra a palavra de Deus. Acho que falando de reino de Deus, não teria como nós lermos outro versículo, né? Mateus 6:33. Abra a palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Como o pastor Ezequiel falou, o tema, né, deste elo é estabelecendo o reino de Deus em nossos alvos. Amém? A palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, em algumas versões dizem, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Fecha os teus olhos, Senhor Deus eterno Pai, que a tua palavra, Senhor, ela venha trabalhar no nosso coração, que venha de encontro, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor preparou para nós. Damos total liberdade ao teu Espírito Santo aqui nesta noite, como já tem, Senhor, desde o começo deste culto, e que na palavra, Senhor, nós possamos ter o entendimento o qual o Senhor quer que tenhamos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar na presença de Deus. O pastor falou também que o pedido deste mês, né, do mês de novembro, será sonhos realizados. Quantos querem ver os seus sonhos realizados? Levante a sua mão. Eu quero, né? Nós temos sonhos, temos projetos, temos, né, alvos a ser alcançados. Mas nós precisamos entender algumas coisas quando se trata dessa questão de reino de Deus. E em Mateus 6:33, embora seja um versículo muito conhecido de todos, muitas vezes alguns não têm a real percepção ou entendimento do significado do que é procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca a mão no teu coração e diga: procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Perceba que não diz ali que a vontade de Deus tem que ser a única nas nossas vidas. Diz que a vontade de Deus, ela deve estar em primeiro lugar. Amém? O reino de Deus. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida de todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Amém? Nada é mais importante que o reino de Deus. Isso é um entendimento que nós temos que sair daqui nesta noite. Se você ainda não tinha, é que o reino de Deus é o mais importante na minha vida e na sua vida. Jesus aqui, quando ele está falando aos discípulos, ele está ensinando no sermão, ele está trazendo um desafio para a igreja, para o povo ali, né? E hoje esse desafio é para mim e para você, nós como igreja. Então Jesus, ele está desafiando ao quê? A nós mudarmos as nossas prioridades. Porque o que acontece geralmente na nossa vida, que nós colocamos como prioridade, né? A gente entende que as coisas terrenas, nosso trabalho, a comida, tudo que engloba a nossa vida terrena aqui, ela é prioridade. E não deixa de ser importante, mas não pode ser a prioridade na nossa vida. E nós vamos entender um pouco nisso que Jesus está desafiando ali naquele momento. Por quê? Porque esse desafio que Jesus traz exige algo de nós entendermos que mais importante que todas as demais coisas é a presença de Deus, é o reino de Deus estabelecido na minha vida e na tua vida. Amém? O rei é a figura central de qualquer reino, né? Quando nós falamos de reino, eu já falei aqui muitas vezes, às vezes é difícil a gente entender quando fala de reino de Deus, porque nós não vivemos num reinado, né? Nós vivemos, apesar de ultimamente ser mais de nome democrático, né, do que de fato, mas nós vivemos num país democrático, não num país de monarquia.
Mas Jesus, quando ele falava isso, de reino de Deus, ele falava para povos que viviam esta realidade. Então, para eles era mais fácil esse entendimento de reino. Mas também não é difícil de você entender que num reino, o mais importante naquele reino é o rei. Então, o que eu entendo disso? Né? Que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra, que o reino de Deus se estabeleça na minha vida. Quem que deve ser prioridade na minha vida e na tua vida? O rei deste reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Não devemos apenas entender o que é reino de Deus. O que o versículo diz? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então não basta que nós falarmos de reino, entendermos o que é reino e ficar por aquilo mesmo. Porque o versículo ele fala, buscai o reino de Deus. Amém? Buscai o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. É tudo que Ele governa. E Ele governa sobre tudo e todos. Amém? Ele governa sobre a tua vida? Amém? Oh, aleluia. Jesus fala no seu... quando Ele está sendo interrogado, antes dele ser preso, que perguntam, quando Ele fala do reino dele, onde está o seu reino? Ele diz que o reino dele estava onde? Dentro de nós. Olha para o teu irmão e diga assim, o reino de Deus está dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de mim, o que eu preciso fazer? Ativar esse reino. Né? Como que eu devo ativar esse reino? Coloque para fora, através da sua vida frutífera, né? Na obra de Deus, no falar de Cristo, no exalar a presença desse rei, no transparecer, no amor às pessoas. Em tudo que nós fazemos, o reino de Deus deve ser mostrado através de nós, de dentro para fora. Então coloque para fora, faça tua vida frutificar em todas as áreas, no trabalho, nos negócios, na tua saúde, nos relacionamentos, nas tuas redes sociais. E apenas frutifique e não pare de buscar o reino. Este é um dos segredos disso que nós queremos dizer, não parar de buscar o reino. Porque nós vamos chegar até o final desse versículo, do qual o tema é estabelecendo o reino de Deus em nossos alvos. Mas nós precisamos, para ele se estabelecer na nossa vida, nós temos que buscar, né? Que ele venha ser estabelecido na minha vida. Não basta ter entendimento quando eu falei, a busca pelo reino de Deus é sobre fazer a vontade deste rei, ou seja, de Deus, é sobre cumprir princípios estabelecidos em seu reino. É sobre cumprir princípios. Nós ouvimos aqui, durante todos esses 10 dias passados, que nós devemos, para nós alcançarmos o nosso alvo, para nós conseguirmos alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos planos, nós temos que estar firmes o quê? Oração, palavra, o que mais? Você consegue lembrar? Amém. Né? Você que está fazendo todos os dias, você foi aprendendo dia após dia que não tem como o reino de Deus estar estabelecido na sua vida sem oração, porque oração é um princípio. Não tem como o reino de Deus estar estabelecido na sua vida sem o conhecimento da palavra, porque conhecer a palavra também é um princípio. Não tem como o reino de Deus estar estabelecido na sua vida sem você semear no reino de Deus, porque também é um princípio, dízimos e ofertas. E nós vimos, né, sobre estar sempre firme, sobre buscar a presença de Deus, tantas coisas que englobam esta busca para que o reino de Deus se estabeleça, para que verdadeiramente o reino de Deus esteja dentro de mim, assim como Jesus falou, o meu reino está dentro de vós. Jesus fala para você nesta noite, o meu reino está dentro de você, amém? E o versículo fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é a expressão máxima, Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus, amém? Ele veio para levar nosso castigo, cumprindo a lei e estabelecendo a nova justiça baseada na fé.
A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus. Quando nós declaramos, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós temos que focar nessa parte também, que nós devemos buscar a justiça de Deus. O que nós vemos aqui? A salvação é a justiça que Deus trouxe para a terra. Nós temos que buscar isso. Para mim somente? Não. Para mim, para as pessoas que ainda não conhecem, devemos buscar a justiça, crendo que Jesus, e contando essa boa nova. Você crê que Jesus veio para te salvar? Amém? Buscar a justiça é contar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem essa justiça de Deus, o qual Ele estabeleceu aqui na terra. Será que nós temos buscado o reino de Deus e a sua justiça da forma que Ele deseja? A justiça de Deus também se revela em tudo que é bom e é certo. Tudo que é bom e é certo, ali está a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus implica em buscar o bem e rejeitar o pecado. Precisamos viver para agradar a Deus, abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo. Isso é estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas. É deixar que o reino de Deus, ele de dentro de nós, ele seja estabelecido para fora. Que as pessoas vejam justiça em nós, a justiça de Deus, que nós fazemos coisas certas. Porque muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Nós ficamos buscando as demais coisas, né? Nós estamos sempre atentos às demais coisas. E estas coisas vos serão acrescentadas, diz o versículo. Quantos querem coisas acrescentadas na sua vida? Eu digo para você, eu não sei qual é a coisa que você precisa que seja acrescentada, né? Coisa parece uma palavra feia, né? Assim, coisa, essa coisa aí, mas não. Quando vem de Deus, né? Entenda essa palavra, apesar de usada muitas vezes como qualquer coisa, nesta palavra aqui, essas demais coisas é o melhor de Deus para a tua vida. Quantos querem o melhor de Deus para a tua vida? Diga amém, diga eu recebo, em nome de Jesus. E nós estamos em busca dessas coisas. Estamos, né, buscando, projetando, escrevendo os nossos alvos, né, colocando os nossos sonhos no papel. O que seriam essas coisas que nos são acrescentadas quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça? O próprio contexto do sermão, né, ele vem em seguida aqui e ele diz que são as necessidades do povo, né, a minha necessidade, a sua necessidade do sustento do dia a dia. E todo sustento vem de Deus. Entenda uma coisa, todo sustento que você necessita vem da parte de Deus. Nós temos que entender isso, que todo, não só alguns, porque parece que muitas vezes só o que é grandioso vem da parte de Deus, mas todo sustento que você necessita vem da parte de Deus, diga amém. E quando confiamos em Deus, Ele providencia tudo que precisamos. Isso não significa, né, que você não deva trabalhar, que você não deva buscar, não é isso. O que Jesus estava tentando nessa questão aqui é que não precisamos ficar preocupados ou nervosos. Você já ficou nervoso, preocupado, ocioso demais, ansioso demais por causa de uma situação? Né? Se alguém não levantar a mão, aí eu vou dizer que, né, que ou você não é desse mundo ou está mentindo. Porque todos nós, diante de uma situação, às vezes nós ficamos tão preocupados e esquecemos desse detalhe. Ou nós esquecemos do detalhe que Ele cuida de todas as coisas, ou é porque dentro de nós entendemos que nós não estamos cumprindo a primeira parte desse versículo. Porque este versículo ele vai se completar. Né? Quando nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que as demais coisas que nós vamos buscar durante esse ano,
né, elas vão estar respaldadas, sustentadas em buscar primeiramente, com prioridade, o reino de Deus e a sua justiça nas nossas vidas. Quando nós declaramos estabelecendo o reino de Deus em nossos alvos, é isso. É tudo que você ouviu durante esses 10 dias, é você colocar em prática. Não apenas ter aprendido, ter anotado e esquecer tudo isso. Mas é no dia a dia, em tudo que você aprendeu, em tudo que você ouviu, colocar em prática para que o reino de Deus se estabeleça na tua vida e estabeleça em cada um dos teus alvos, em cada um dos teus planos, em cada um dos teus projetos. Que o reino de Deus seja prioridade na sua vida e Ele acrescentará tudo que você necessita. Só quem crê diz aleluia. Essa palavra tem como objetivo anular o que o inimigo das nossas almas ele tenta fazer. Olha o que ele tenta fazer, que nós não temos tempo e que precisamos trabalhar para ganhar mais e mais, ou pelo menos não correr o risco de ficarmos sem nosso sustento, né? Às vezes vem aquela coisa do dia a dia, a gente acha que tem que fazer, porque senão nós não vamos ter. Quando quem dá o sustento, eu falei aqui e repito, não estou de nenhuma forma dizendo que ninguém tem que trabalhar, que agora tem que sentar, só buscar o reino de Deus, através de oração, leitura da palavra, porque a pastora falou que se eu fizer isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não. Mas muitas vezes nós colocamos essas coisas que nós queremos que sejam acrescentadas nas nossas vidas em primeiro lugar. A pastora Fabiane pregou alguns dias atrás aqui sobre como estava o nosso tempo com Deus, lá no nosso dia a dia. E esse buscar o reino diariamente não quer dizer a hora que você vem na casa de Deus. Porque aqui você determinou o seu tempo para ouvir a palavra, para adorar a Deus com canções, exaltar o nome do Senhor, mas no dia a dia, né, nós temos 24 horas por dia, e qual é o tempo do seu dia que você determina para buscar o reino de Deus, para que as demais coisas te sejam acrescentadas? Como eu falei, nós temos que ter como alvo o reino de Deus em nossas vidas. Quando ficamos preocupados com as necessidades do dia a dia, perdemos o verdadeiro alvo das nossas vidas de vista. A vida na terra é passageira, mas o reino de Deus é eterno. E esse é o nosso maior tesouro, o reino de Deus. O reino de Deus. Então, pastora, quer dizer que nós devemos parar de sonhar, parar de projetar? Jamais. Mas eu tenho vivido de uma forma na minha vida, tentando colocar isso em prática. Sonhar, projetar, idealizar, como se eu fosse viver até os meus 100 anos. Né? Eu me espelho na minha avó já vai fazer agora, mês que vem, 101 anos. Está lá firme e forte, brigando com todo mundo. Né? Eu não quero chegar brigando, eu falo para os meus filhos, não deixa eu virar uma velha chata. Mas ela está lá firme. Então eu tenho que viver, eu tenho que projetar. Você está aqui fazendo, né, o seu projeto de vida, você está colocando no papel os seus sonhos, você está colocando diante de Deus, né, tudo que você aprendeu, que tem que ser através de oração, para que cada sonho, cada objetivo, cada projeto, se ele vai estar de conformidade com a vontade de Deus. Não, nós não devemos parar a nossa vida, mas nós temos que entender uma coisa, irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo, preste muita atenção. Até ontem eu conversava com uma irmã, ela falou: pastora, devo parar de sonhar agora? Não, jamais. Porque diz que quem para de sonhar já está morto. Eu devo sonhar, eu devo imaginar que daqui alguns anos eu vou estar com netos, ou daqui não sei quantos anos eu vou estar fazendo determinada coisa, ou aquilo, ou aquele outro. Eu devo pensar, eu devo sonhar, eu devo planejar. Mas eu devo viver a minha vida espiritual como se Jesus voltasse daqui 1 minuto. Isso que nós temos que entender.
Porque nós estamos em busca dos planos, nós estamos em busca dos projetos, mas nessa busca incessante, nós estamos esquecendo que o nosso alvo principal é o reino de Deus estabelecido nas nossas vidas. Quando você buscar o reino de Deus, quando você dedicar a tua vida ao reino de Deus, e quando eu falo dedicar a tua vida ao reino de Deus, irmãos, eu não estou falando em trabalhar na casa de Deus. Só trabalha na casa de Deus quem ama o reino de Deus. Mas eu posso também trabalhar na casa de Deus sem amar o reino de Deus. Você sabia disso? Posso trabalhar por sentir que eu devo, mas não por amor. Quando eu falo buscar o reino de Deus, implantar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas, é ter esse desejo, essa fome, essa vontade de todos os dias estar na presença do Rei e ouvir a voz dele, ouvir o que ele tem para falar, aquilo que a pastora Fabiane falou, subir ao monte, ir até o trono de Deus e esperar que ele fale conosco. Todos os dias deve ter esse desejo no nosso coração. Isso é estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas. Isso é querer estabelecer o reino de Deus nos nossos alvos também. É dia a dia. O pastor falou aqui, né? Do irmão que fez o seu projeto e colocou no projeto dele a parte espiritual. Às vezes a gente quer tantas coisas e o que eu quero? Foi falado aqui sobre, pastor José Fernando falou sobre, esqueci a palavra, tema dele, persistência. Eu coloquei lá no meu projeto de vida, persistência em questões espirituais. Irmãos, quantas vezes a gente fala assim, não, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a ler a palavra, eu vou me dedicar. E hoje mesmo, acho que o próprio José Fernando postou alguma coisa sobre isso, que se o teu projeto de vida, acho que alguma coisa assim não dura um dia de oração, então eu acho que não vem de Deus, né? Tem algo errado aí. Será que nós vamos conseguir estabelecer o reino de Deus em cada alvo que nós estamos colocando? Em cada projeto? Que em tudo que você escreveu ali, em tudo que você anotou, em tudo que você vai colocar, tenha como prioridade o reino de Deus, pois Ele é o verdadeiro alvo da minha vida e da tua vida. Diga amém. Como eu falei, né? Devemos viver nossa vida material como se fosse viver 100 anos. Projetar é importante, porque Deus vai acrescentar as demais coisas, mas Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. O pastor estava falando ali do casamento do Paulo e eu estava lembrando que logo que ele começou a namorar, quando o pai dela permitiu que eles oficializassem o namoro, agora em fevereiro vai fazer 4 anos que eles se conhecem. Mas eles tinham 16 anos e ela não podia namorar ainda. Daí o pai dela estabeleceu os 18. E desde que ele teve essa intenção, eu lembro que quando ele era pequenininho, antes mesmo dele saber que existiria a Vitória, ele dizia assim, eu com 19 anos já quero estar casado e com um filho. Nós falávamos assim, não, Paulo está meio, né? Aproveitando que ele não está aqui, daí eu conto. E daí, de repente, ele veio, conheceu e quando ele começou a namorar com ela, ele já colocou um alvo lá na frente. E eu lembro, irmãos, que um dia eu fiquei indignada. Porque eu via que ele não comprava uma meia mais. Ele já estava trabalhando, já fazia quase uns 6 meses. Não comprava uma meia. Falava assim, mãe, vai no mercado? Talvez, traz um chocolatinho para mim. E eu falava, mas que folga, né? Agora está trabalhando tudo. Aí um dia ele foi fazer não sei o quê. E ele foi mostrar no celular, só que o aplicativo do banco dele estava aberto. E eu vi o saldo. E eu falei, bonitinho, né? Tá com a conta gorda lá e eu pagando os lanchinhos dele. Mas aí eu falava assim para ele, assim, ele nem tinha pedido ela em casamento ainda.
Tinham começado a recém-namorar e eu falava assim, pague você. Não, não posso, eu vou casar. Irmãos, esse menino virou tão mão de vaca. Mas aquilo que o pastor falou, de ele pagar tudo aquilo que eles sonham. E deixa eu falar uma coisa aqui com relação à minha nora. Eu digo que existem 3 mulheres na vida. A menina que nasce sonhando com casamento, aquela que começa a sonhar depois que noiva, e aquelas que não sonham com casamento. Quando eu falo casamento, é a cerimônia. E a Vitória é aquela que nasceu pensando no casamento. Desde os 13 anos, ela já guarda dinheiro para o casamento dela. Nem sabia quem era, mas ela já fez uma poupança e ali ela guarda. Então, vocês entendem que projetar é isso? Você coloca um alvo e você trabalha em prol daquele alvo. Porque não adianta também você buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, fazer tudo certinho e cruzar os braços. Quando se trata das coisas materiais. O que é possível, você vai realizar. O que é impossível, Deus realizará na sua vida. Porque você terá buscado e priorizado o reino de Deus e a sua justiça. Então, viver como se fôssemos ter 100 anos de vida. Sonhando, planejando, projetando, dia após dia, caminhando em busca do nosso alvo, até alcançarmos o nosso alvo, mas entender que a nossa vida de busca pelo reino, e o que eu falo de reino não são as coisas materiais, o reino trata-se de coisas espirituais, o reino de Deus tem que ser estabelecido já na nossa vida, porque Jesus pode voltar para todos daqui 1 minuto, mas Jesus pode voltar apenas para algumas pessoas daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 dia. Já parou para pensar? Que quando a gente fala que Jesus vai buscar a sua igreja, a gente pensa assim, só lembra do arrebatamento. Ontem eu falava para a Mariana sobre isso. Falei, Mariana, comecei a conversar tanto sobre a volta de Jesus, que eu cheguei até a falar para ela, filha, isso aqui não é uma conversa de terrorismo. Porque se você olhar a fundo, quando você começa a falar da volta de Jesus, do que a igreja pode passar, parece que é fazer terrorismo. E eu ouvi um dia um pastor falar, por que pregar sobre... Não, um pastor não, alguém falar num comentário do pastor, para que fazer terrorismo na igreja, ficar falando dessas coisas, que Jesus vai voltar, ficar assustando o povo? Não, é trazer a realidade, porque Jesus está voltando. E eu pergunto para você, o reino dele já está estabelecido na sua vida? Eu não sei o que Deus tem para mim e para você. Eu não sei quantos destes sonhos, desses projetos Ele irá realizar. Mas eu sei que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, ou seja, as minhas necessidades, aquilo que Ele sabe que é bom para mim, será acrescentado na minha vida, na minha família, na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Mas para que as demais coisas sejam acrescentadas, que eu busque incessantemente o reino de Deus. E Ele se estabeleça em todas as áreas da minha vida. Para que eu consiga ver esse pedido do mês de novembro, sonhos realizados. Eu tenho muitos sonhos. E eu quero que, se Deus permitir, esse sonho se realize. Mas eu quero que em primeiro lugar o reino dele se estabeleça, para que eu possa, ter como alvo o reino de Deus e a sua justiça. Coloque-se em pé na presença de Deus. Aleluias. Eu quero que você saia deste lugar entendendo. Talvez você tenha corrido atrás das demais coisas, muito mais do que o próprio reino. E o versículo ele é bem claro. Jesus ele deixou bem claro esse versículo. Buscar em primeiro lugar. Tenha como prioridade na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus requer preço. Requer sacrifícios. Porque quando estamos dentro de um reino, quando estamos ali, sendo governados,
Imagine você agora, você faz parte de um reinado. E este rei, ele estabelece princípios. E ele fala, se todos vocês cumprirem esses princípios, vocês terão direito a tudo que está dentro deste reino. Eu digo para você, o reino de Deus, ele é um reino com justiça. Ele é um reino com amor. O reino de Deus, esses tempos eu preguei sobre a mesa do rei. Todos os dias esse rei prepara uma mesa para mim e para você. E nessa mesa tem tudo que você necessita e muito mais. Você vai chegar diante da mesa do rei e você vai ver coisas que você nem pediu, mas estará ali à sua disposição, porque ele vai olhar para você como um servo, que está cumprindo todos os princípios, que está buscando fazer a vontade dele, que está alegrando este rei. Quantos querem alegrar o rei que reina na sua vida? Diga, eu quero buscar o teu reino, ó Deus, acima de tudo. Eu quero buscar a tua face e a tua presença todos os dias em minha vida. Coloca a mão no seu coração. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós ouvimos a tua palavra, Senhor, o qual queremos ter como prioridade o teu reino. Que este versículo, Senhor, tão conhecido, mas com um ensinamento tão profundo vindo do teu Filho Jesus, ele não venha ser um mero versículo citado pelos nossos lábios, mas venha ser praticado na minha vida, na vida da tua igreja, Senhor. Que nós possamos deixar, Senhor, que o Senhor reine verdadeiramente dentro de nós, nos nossos sentimentos, no nosso agir, no nosso pensar, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Vem reinar, Senhor, em minha vida. Reina dentro de mim, reina, Senhor, na minha família, reina, Senhor, nos meus projetos, reina, Senhor, nos meus sonhos, reina, Senhor, na minha vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluias.